Muito bem, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula de empreendedorismo, mais uma aula de negócios aqui no canal Tô Querendo Empreender. E eu vou trazer aqui agora uma ferramenta que vem me ajudando desde que eu entrei no mercado de trabalho. Essa ferramenta, ela me ajudou a gerir os meus recursos. E a gestão de recursos financeiros é uma das partes mais importantes que uma empresa tem que ter. É gestão, controle sobre tudo aquilo que entra e o que sai. E essa ferramenta, ela é tão importante que você vai perceber nas suas metas de venda o quanto isso vai te ajudar, porque é uma ferramenta visual. É uma ferramenta visual que vai entrar no seu mindset e você vai entender ela cada passo a passo. E eu vou passar aqui para você agora com muito mais dessa estratégia. Bom, nosso principal propósito é empreender, é trazer táticas empresariais para o seu negócio, para que seu negócio cresça de forma sustentável, para que seu negócio cresça de forma harmonioso, para que ele prospere de fato. E é por isso que eu estou trazendo aqui ferramentas que aceleram resultados. Essa é mais uma das ferramentas que eu coloquei no livro Tô Querendo Empreender, um guia completo para quem não quer tropeçar tanto assim nesse caminho de empreendedorismo. Se você decidiu por fazer da sua vida um empreendimento, bom, fica aqui comigo porque eu vou trazer essas ferramentas que vão te ajudar a acelerar os resultados na sua empresa e que, com certeza, vão fazer com que as pedras no meio do caminho sejam muito mais fáceis de serem passadas, de serem ultrapassadas, de serem alocadas, de colocar elas no seu devido lugar. Hoje eu vou trazer aqui uma história que se tornou uma ferramenta diária para mim. E também, tanto na forma pessoal, nas minhas despesas pessoais, quanto nas despesas da minha empresa. E também me ajudam a trazer quais são as minhas formas de produtividade, ou seja, o quanto eu devo produzir por dia. Mas primeiro, lá quando eu tinha 18 anos, entrei para o mercado de trabalho, recebendo um pequeno salário como atendente de telemarketing. Eu pude ver agora que eu tinha mais 30 dias pela frente para poder fazer o quê? Trabalhar com esse orçamento. Viver com um pagamento único para os seus próximos 30 dias, são 30 dias inteiros, né? São 30 cafés, são 30 almoços, são 30 jantares, são 30 dias para alocar nos melhores lugares possíveis, ou seja, gastar de forma coerente e precisa, para que eu não passasse do orçamento. Mas aí me veio a seguinte questão: quanto será que eu recebo por hora? Quanto será que eu recebo por dia? Você já deve ter visto em filmes americanos, onde as pessoas falam, nós recebemos por hora, paga 8 dólares por hora, paga 12 dólares por hora. Bom, eu peguei então esse salário de 600 reais e dividi ele por 30. Isso me deu uma quantia de 20 reais por dia. Já faz uns 10, 15 anos mais ou menos, não era muita coisa, mas aquele era o meu orçamento diário. Ou seja, eu deveria aprender ali, saber como empregá-lo da melhor forma possível. Rapidamente fui lá, fiz as contas e descobri que eu não tinha mais que 20 reais por dia no meu orçamento diário, ou seja, eu descobri aí que eu tinha apenas R$ 2,50 por hora. Essa era a minha produção, beleza. Descobri o quanto eu valho por hora. Já se perguntou o quanto vale a sua hora? Se você já é um prestador de serviço, se você é uma pessoa que trabalha com um comércio, se você trabalha já por hora como profissional liberal, já ouviu falar que a hora do médico é de 200, 300 reais? Você já ouviu falar que a hora num psiquiatra, num psicólogo, ela custa cerca de 100, 200? Enfim, dessa maneira, essas pessoas, essas atividades já descobriram o quê? Quanto vale a sua hora. Também dá para fazer isso se você é um eletricista, se você é um pintor, se você é uma pessoa que trabalha com cursos, se você é uma pessoa que trabalha, se você é manicure, enfim, qualquer área você consegue descobrir quanto vale a sua hora pegando todo o seu rendimento mensal e dividindo ele
por 30 e depois pela quantidade de horas diárias que você trabalha. No caso, no Brasil, são cerca de 8 horas diárias, né, se você é funcionário de um comércio. Como empreendedor, você já sabe, são 15, 20, 30 horas diárias que a gente trabalha o tempo inteiro. Foi aí então que eu descobri que o meu orçamento não passava de R$ 2,50 por hora. Como um bom aprendiz, eu fui desenvolver uma ferramenta que poderia me ajudar todos os dias a como fazer isso, como alocar esse dinheiro no meu orçamento. Aí é que tá o negócio. Eu descobri então o quanto eu poderia gastar por dia. E eu dividi isso em copos. E cada um desses copos representa o meu orçamento diário, exatamente. E aí eu vou descobrir o quê? Que em um orçamento bem definido, né, a viabilidade e previsibilidade ele é bem maior. Por isso que os meus copos eles estão cheios. Eles estão cheios até uma certa parte, pelo tamanho do meu recipiente. Aqui, nesse primeiro exemplo, olha, o orçamento diário. Meu orçamento diário ele está em uma certa borda. Cada um desses dias eu estou consumindo aquele valor. Ou seja, é como se eu estivesse consumindo aquele copo. E aí, no próximo dia, eu consumo o outro. E no próximo dia, o outro. E no próximo dia, o outro. Mas, e se um dia desses eu passar do orçamento? E se um dia desses eu gastar um pouquinho mais ou acontecer alguma imprevisibilidade? É aí que vem a teoria dos copos cheios. Se o meu copo tinha uma quantia de R$ 20 para consumir diariamente e num desses dias eu passei R$ 5, ou seja, num único dia eu gastei R$ 25. E aí, como eu faria isso? Como eu faria essa gestão? Após esgotar o dia de orçamento, foi descontado então os R$ 5 do próximo dia. Ou seja, no próximo dia eu começaria com menos orçamento. Ou seja, no próximo dia eu teria então que diminuir os meus gastos. Ou então, nós temos uma outra forma de se trabalhar isso, ou seja, me pagar a prazo. Me pagar a prazo, dentro do meu orçamento. Se eu consumir naquele dia, naquele único dia, R$ 5 a mais do que aquilo que estava previsto, bom, aí eu poderia então sacrificar meus próximos 2 dias com R$ 2,50. Ou então eu poderia sacrificar os meus próximos 5 dias com R$ 1 cada um. Ou amortizá-los até o final do mês. Mas e agora? Como fazer isso na minha empresa? Como fazer isso nas minhas metas de vendas? Como fazer isso no meu negócio? Quando a relação é produtividade, nós vamos começar o nosso dia no zero. Ou seja, não tem nada nesse copo. Mas nós vamos definir nesse copo os seus custos diários, o seu ponto de equilíbrio, a sua lucratividade. E assim começar a medir o quê? A sua produtividade em vendas. É assim que você vai definir, ei, peraí, então quer dizer que o dia anterior compensou, eu paguei o dia anterior. Eu consegui fazer com que venci um leão. E é por isso que um empreendedor constrói o seu próprio orçamento através do custo diário, do ponto de equilíbrio e vem a lucratividade. Nós vamos então aqui, o nosso trabalho empreendendo é encher esses copos, encher os copos a cada dia. Se você, por exemplo, fez uma venda que excedeu a sua lucratividade, ou seja, se essa venda excedeu a lucratividade, é o quanto você pode colocar no copo do dia seguinte. Colocando no copo do dia seguinte e do outro, você vai começar o quê? A pagar os seus próximos dias, a encher os seus copos. Não pense, se você é vendedor, não pense, essa é uma regra básica das vendas. Um vendedor que se vangloria da venda do dia anterior está fadado ao fracasso. E é assim que a gente vai construir o quê? A sua produção. Essa teoria pode ser uma forma de como encarar suas metas, os seus objetivos de venda da sua empresa ou do seu negócio. Aqui na prática, nós vamos colocar assim, após um dia de boas vendas que excederam o ponto de equilíbrio, a lucratividade ela deverá automaticamente cobrir os custos do próximo dia. Você pode ver aí na figurinha que o nosso empreendedor ali, nosso vendedor, ele excedeu as vendas no dia primeiro já. No dia primeiro ele foi lá e fez uma ótima venda. Ali nós temos o quê? Ponto de equilíbrio, é aquele verdinho, ele está em 15. Tudo
que bate o 15, você o quê? Pagou o dia. O que tiver abaixo de 15, você ainda está tomando um prejuízo nesse dia. A lucratividade é aquilo que está em azul. E ali automaticamente o nosso empreendedor colocou o quê? O excedente, ou seja, a sua lucratividade, no dia seguinte. Como ele bateu a meta de 2 dias em um dia apenas, o próximo dia já está pago. E agora o negócio é o quê? É correr atrás dos outros dias, de preencher os copos dos outros dias. E assim construir sucessivamente um fluxo de caixa positivo. Quando a gente fala fluxo de caixa positivo, é exatamente isso. Bateu ali o verdinho, bateu, né, o seu ponto de equilíbrio, mais que isso, fluxo de caixa positivo. Menos que isso é estar no vermelho, é não pagar o dia, não pagar as contas. Você já deve ter ouvido muitas empresas, muitos empresários devem ter falado, olha, estamos no vermelho. Mas no vermelho quanto? No vermelho como? E para descobrir o quão no vermelho se está, você deve descobrir qual é o seu custo diário. Pode ser o seu custo de vida, o custo de operacionalização, o custo dos produtos, e pegar todos eles e dividir. Fazer ali o que? É bem na base da sua formação de preços. Vamos lá ao próximo exemplo. Na teoria dos copos cheios, você pode visualizar as suas metas, produtividade e orçamento financeiros. Essa ferramenta que eu trouxe para você é de educação financeira, para de fato a gente entender para onde está indo o nosso dinheiro, de onde ele vem e para onde nós estamos levando ele. Qual é o orçamento diário? Ou seja, o que é que eu posso ou não decidir para o futuro? Porque uma das coisas mais voláteis que existem numa empresa é decidir aonde eu vou alocar os meus investimentos e quando isso vai acontecer. Porque afinal de contas, construir essa produtividade é um trabalho diário, é um trabalho sucessivo. Legal, Elder, eu gostei do negócio e agora eu quero saber quais são os benefícios disso. Ó, por que é importante você saber disso e por que é importante isso na sua empresa? Exatamente por causa de 3 coisas fundamentais que toda empresa deve saber e deve bater. Primeiro de tudo, controle. Controle do fluxo de caixa. Com mais precisão nas ordens de pagamento e também nas compras e nas retiradas. Isso é fundamental. Você vai saber se o quê? Se você está no negativo ou no positivo. Se o seu fluxo de caixa está batendo no verde, né, no positivo, ou não, se está batendo no negativo, no vermelho. E também um outro benefício extremamente importante nisso é o quê? É o gerenciamento. Gerenciamento das vendas. Você vai ter mais assertividade no cumprimento das vendas. E também você vai ter mais precisão do porquê que as metas são aquelas metas. O porquê que aquelas metas elas estão cada vez mais aumentando. Por que uma meta não abaixa nunca, né? Porque os preços sobem, porque o custo de vida aumenta também, aumenta proporcionalmente e às vezes até muito mais além. Com essa ferramenta você vai ter mais precisão de para onde irão os seus próximos investimentos. Mas para que você expanda o seu negócio, primeiramente o básico, ou seja, as suas bases, elas devem estar ok, elas devem estar corretas. E tem muita gente no avançado que está esquecendo de fazer o básico, e o básico é extremamente importante, arrumar a casa de fato, para que você possa de fato conseguir trazer o que? Expansão para os seus negócios. E essas ferramentas elas vêm trazendo cada vez mais clareza nos seus negócios. E eu vou deixar lá no site inúmeras aulas, tem vários materiais para que você continue buscando cada vez mais essas ferramentas, para que você continue buscando mais conhecimento, para que você busque cada vez mais crescimento e que o seu negócio, com certeza, cresça mais e mais. Esse é o Tô Querendo Empreender e eu sou Elder Delgado. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.